Quero convidar você, meu querido irmão, a ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, versos de 1 a 15. É um texto que você já sabe muito sobre ele e eu quero aqui só pensar algumas coisas com você. Fala sobre a morte de Lázaro. E eu quero destacar aqui apenas por hora o verso 4 que diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha só, Jesus estava num outro lugar, Jesus estava cumprindo o seu ministério, quando de repente os seus discípulos lhe trouxeram a notícia de que o seu amigo Lázaro havia morrido. Jesus, claro, ele se entristeceu, Jesus chorou, mas Jesus não ficou indiferente àquele momento. E quando nós, às vezes, passamos pelas provas, nós anunciamos a Deus as nossas dificuldades, não é primeiro, que Deus não saiba. Segundo, quando nós fazemos esse anúncio a Deus, é para que o nosso coração saiba que só vem dele o socorro que a gente precisa. E terceiro, nós precisamos aguardar ali a sua posição. Veja bem, aqui nós temos e entendemos o propósito do silêncio de Deus. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos de silêncio, exatamente. E não havia testemunhos dos céus ali para os homens, o Espírito não estava ali fazendo. Imagina como que aquele povo devia estar andando. Eles deveriam estar bastante assim aguçados para que as profecias elas se cumprissem. E eles já estavam na espera. Então, por que Deus ele fica em silêncio? A grande pergunta é essa. E quando vem o silêncio de Deus? É exatamente para que Deus nos chame a atenção. Chame a nossa atenção para Ele, porque nós precisamos de ter nesse tempo ali do silêncio de Deus, nós precisamos de ter toda a razão focada naquilo que pode nos atrapalhar no nosso relacionamento com Ele. Talvez pecados na nossa vida, indiferenças às coisas que Ele já nos falou e nós rejeitamos. E ainda assim, também, porque nós devemos entender que nem sempre nós estamos prontos para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Aqui foi o que aconteceu, mas esse silêncio ele é estabelecido para nos levar a confiar nele, nos incentivar a perseverança naquele propósito, porque se você sabe, você persiste, você sabe onde que você quer chegar, você tem um alvo, você tem um foco, então você precisa perseverar e, claro, é para nos ensinar aquela prática de nos assentar calmamente na sua presença. Você sabia que tem muita gente hoje reclamando que Deus não está falando nada, mas, paralelamente, tem muita Bíblia fechada, guardada dentro da gaveta? Tem muita Bíblia nos smartphones, nos tablets que estão desligadas? O silêncio de Deus nos provoca isso. A gente sentar calmamente na presença dEle e esperar dEle. Mas agora, como que normalmente nós respondemos a esse silêncio? Nós temos as nossas reações e a primeira delas é o desapontamento. Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse. Ficamos desapontados com Deus, nós desanimamos na fé, nós também reagimos de forma que vivemos confusos, causamos confusão, queremos estabelecer a nossa palavra, entendemos a palavra do outro, é a do pastor, é aquele outro sinal. A cabeça da gente vira aquela confusão, o que nos gera dúvida, especialmente sobre a condição daquilo que Deus pode fazer. Essa incredulidade, ela nos mata, ela nos separa, ela nos esfria, ela nos congela. Sabe o que esse silêncio de Deus às vezes provoca em nós, como nós reagimos? Através da culpa. Eu sou o pior de todos os homens. Eu sabia que aquele pecado meu lá atrás ia fazer diferença agora. Tá vendo? Deus me rejeitou, ninguém me ama, ninguém me quer. Às vezes reagimos com raiva. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada não. Eu não vou para a igreja mais, não vou servir mais, não vou abrir minha casa mais para um pequeno grupo, não vou servir no ministério. Que se dane, babau. Raiva.
E às vezes também nós reagimos com medo. Medo das circunstâncias. Olha, o que vai ser de mim? Quem sou eu? Ah, não vou fazer, eu não vou dar passos. Ah, não, porque eu tenho medo, nada vai dar certo. São essas as nossas reações que denotam ali a fragilidade humana, do espírito humano. Mas, em consonância ali com o Espírito de Deus, nós aprendemos que o silêncio de Deus, nós devemos respondê-lo de uma outra forma. É nesse tempo onde Deus talvez fique em silêncio, é aquele tempo que nós devemos perguntar o para quê daquele momento, o para quê daquela determinada luta, o para quê. O texto que eu li aqui, Jesus foi muito claro, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Para quê? É para a glória de Deus. Qualquer parte da sua vida aí que exista, qualquer meio, qualquer área, é para glorificar a Deus. Então, se você espera uma resposta, um mover de Deus, seja na área do seu estudo, na área da sua família, na área dos seus relacionamentos, na área comercial, empresarial, corporativa, financeira, não importa. A Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós somos e devemos fazer é para glorificar a Deus. Então, pergunte o para quê. Esse silêncio é para a gente saber que Deus não está inativo. É nessa hora que Ele já está movendo os meios para nos abençoar. Nos abençoar de tal forma, por exemplo, como Daniel, perseverando em oração, perseverando ali na luta, um anjo lhe veio e falou, olha Daniel, no primeiro dia que você orou, nós ouvimos a sua oração e para respondê-la é que eu vim. Mas teve uma guerra, teve uma batalha espiritual que me atrasou aí 21 dias. Daniel tinha feito um jejum de 3 semanas. Tá vendo? Não é só coincidência. São ali o alinhamento dos fatos de um Deus que é soberano e que está totalmente ativo. Nós devemos responder a esse silêncio buscando essa forma mais íntima com Ele. Daniel, no texto que eu citei, ele estava em jejum, ele estava em oração, ele estava ali em completa devoção ao Senhor. O que é devocional? É esse tempo de devoção que a gente para e busca intimidade com Deus. Quantas pessoas nos falam, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, pastor, é só uma questão de prioridade. Buscar essa intimidade com Ele é só uma questão de prioridade. E é também para a gente saber que na soberania dEle, Deus, Ele também pode e deve ficar em silêncio em alguns momentos. Alguns dias atrás, em uma das redes sociais, eu vi uma frase muito legal. Quando Deus está em silêncio, não se preocupe. É na hora da prova que o professor não fala nada. Algo nesse sentido que nos leva a pensar que aquele ali é o nosso momento de reagir com tudo aquilo que nós já absorvemos dele, com todo o conhecimento, prática, experiências que nós vamos levar ali para aquele momento, para glorificar o nome dele. E claro, nós devemos responder a esse momento de silêncio de Deus ainda perseverando na leitura da palavra do Senhor e, indispensavelmente, na oração. Nós devemos orar não até só Deus responder, mas até que a gente entenda que Ele ouviu e descansemos só nessa condição de que Ele ouviu. E se Ele ouviu, estamos certos que Ele vai nos responder. Amém? Então, se Deus está num momento de silêncio, você está vivendo um momento de prova, não desanime, não fique com medo, não se frustre. Esse é um momento para você crescer um pouquinho mais. E é com essa palavra que eu quero abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero abençoar, ó Deus, a vida do nosso querido telespectador. Quero abençoar a vida daqueles que nos assistem agora, ministrando sobre eles a paz, a prosperidade, a vida do Senhor. Tantos agora choram, clamam, desesperam por causa das circunstâncias que lhes rodeiam. Mas circunstâncias estas que vão servir sim para a glória do Senhor. Assim como a morte aqui do seu amigo, o Senhor nos ensinou que a enfermidade não era para a morte, era para glorificar. Que essas dificuldades, elas passem, mas passem ali com um devido centro, que é o Senhor, que tem toda a suficiência, tem a direção de todas as coisas e que vai nortear todas elas para devolver a glória ao Senhor.
Eu abençoo a vida de todos que nos assistem, abençoo a nossa nação brasileira, o nosso país, a nossa pátria amada e abençoo também, como todos os dias eu faço, a nossa querida e preciosa Rede Super Televisão. Seja a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.